Podcast. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao terceiro TOTOS Developers Podcast. Seja você um programador ADVPL ou C#, goste você do Angular JS ou do React, ou seja mais uma vez você que não entendeu nada do que eu falei. Não se preocupe, estamos aqui para encher você de informação. Eu sou Ricardo Manzano, especialista em interface em ambientes multiplataforma e serei seu host. Me apoiando hoje, Bruninho Malafaia do Frame, o programador mais gato da TOTOS. Manda pra gente aí, manda um alô pra gente. Olá pessoal, sou Bruno Malafaia, trabalho já há 14 anos na TOTOS, já estou no Frame já há bastante tempo, também vi bastante coisa do ADVPL e eu vou contribuir com vocês aqui hoje na discussão, vai ser bem bacana. Bacana. E hoje, ao contrário dos primeiros podcasts onde falamos sobre assuntos mais atuais, nós resolvemos falar agora sobre a nossa própria linguagem, que é o ADVPL. E para falar a respeito, nós trouxemos três feras aqui. Primeiro, do Framework, meu filho, Godinho. Manda um alô aí, Godinho. É que vocês não podem ver, infelizmente, mas ele, pro azar dele, é a minha cara. E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Rodrigo, também conhecido como Killeral. Trabalho aí também há uns 14 anos aí na TOTOS, no Framework também. Sou expert aí na parte da ADVPL, mas a gente programa em qualquer coisa que vier aí. Bacana. Da controladoria para apoiar a gente aqui nesse podcast, a Mayara. Legal, a gente trouxe ela para falar sobre a experiência de um usuário final da linguagem. Mayara, se apresenta aí pra gente. Oi, eu sou a Mayara, sou programadora ADVPL, né? E sou da controladoria, da área de serviços daqui. Bacana. E para finalizar o time aqui que vai ajudar a gente, aqui a lenda, o mito, senhor Júlio Louco. Mande um alô aí pra gente. Só. Bom, meu nome é Júlio Witwer, mais conhecido por Júlio Louco. Já tenho 20 anos de empresa, participei do nascimento do Proteus, da tecnologia que a gente usa hoje, e tamo aí pro que deve é. Muito bacana. Então a gente vai começar falando aqui da linguagem, e a primeira coisa que a gente tem que falar, o porquê a gente criou a nossa própria linguagem proprietária. Bem, mais uma vez, como no segundo podcast, eu acho que é bacana cada um falar conforme se sentir à vontade. Então, quem quer começar? Bom, eu começo. Bem, em 1999, a TOTOS resolveu, na época era microsig ainda, resolveu investir numa linguagem proprietária porque a tecnologia que nós usávamos na época não estava dando conta do crescimento do ERP. Na época o ERP acho que já tinha uns 15 ou 16 módulos, mas cada módulo era compilado num executável. Você tinha uma versão para DOS e uma versão para Windows. O compilador era 16 bits. Então a gente tinha um limite tecnológico que a ferramenta que a gente usava não atendia. Então a gente optou por criar um ambiente de compilação e execução de código em arquitetura client-server para reaproveitar o código que a gente já tinha feito desde o começo do RP, e acrescentar algumas funções e classes a mais à linguagem para permitir integrações com web, e-mail, multimídia e outros ambientes, outras interfaces. Mas acho que na época até a gente chegou a testar outras linguagens antes de decidir pelo ADVPL, certo? A gente até acho que chegou a testar o Delphi ou questionar se a gente poderia usar outra linguagem. Uma versão em Delphi. Uma grande... Isso é um pouco mais velho que eu da TOTOS, mas na verdade a versão em Delphi aparentemente não entrou pelo tempo que ia se demorar para reescrever. Houve até sucesso, mas... teria que praticamente reescrever todo o RP do zero numa linguagem que poderia vir ou não a dar problema no futuro. Só pra gente trazer que não foi a decisão inicial, né? A gente chegou a gente não é na minha gestão, mas a microsiga na época chegou a questionar se valia a pena se adotar uma linguagem de mercado já para fazer a reescrita. É que para aqueles que não sabem, isso já tem 20 anos. Então é uma história aqui que basicamente só o Júlio viu nascer. Os outros aqui, apesar de não ter ninguém novinho aqui na sala, a maioria aqui tem 14 anos de TOTOS, mas isso é uma história bastante antiga. E eu não sei se a gente comentou aqui sobre a origem do ADVPL vindo do Clipper. Chegamos a comentar? Não. Então vamos aqui fazer um review aqui. O ADVPL veio oriundo do Clipper e do Five-Win. São duas línguas. O Five-Win ainda existe, para falar a verdade. Se você pesquisar a respeito, você vai ver que a empresa que é mantenedora dele ainda trabalha com a linguagem. Mas na época, por ser 16 bits, como o Júlio comentou, realmente não era uma coisa que
que mantinha o sistema de pé. Bacana. Então vamos para a segunda parte. Falando tecnicamente, Júlio, você que programou nos primórdios lá da linguagem, como que a gente começou a escrever essa linguagem? Como começou a trazer isso para dentro do nosso ambiente? Bom, a linguagem em si, a sintaxe da linguagem nós já tínhamos. A gente escrevia os nossos códigos em Clipper e a Microsiga desenvolveu um framework para trabalhar com RP. Então nós usávamos as funções básicas da linguagem mais o framework. É o que a gente usa hoje. Então, vamos descer um pouquinho a régua. Como isso virou o ecossistema que a gente conhece hoje? Pode falar tecnicamente. Acho que o pessoal que vai ouvir a gente vai entender um pouquinho. Bom, a gente aproveitou a sintaxe, mantivemos a sintaxe da linguagem, implementamos um ambiente client-server com compilador, com um IDE para desenvolvimento, um application server para rodar o código, e uma vez com esse, vamos chamar de sistema mínimo, a partir daí nós começamos a implementar novas funções e novas classes para integrar, para criar ferramental para o pessoal de desenvolvimento criar sistemas maiores e integrar com outras plataformas. Então a gente começou com um servidor em Windows, um Smart Client ou um Remote em Windows, depois fez o port disso para Linux, depois veio o port do Smart Client para Macintosh, o gateway de acesso de dados, o DB Access, foi portado para Windows, Linux, HPUX, AIX, UltraSpark. Depois a gente viu que não era esse o foco da aplicação, a gente voltou, deu um passo para trás e homologou só para Windows e Linux. Mas enfim, o papel da tecnologia foi justamente acrescentar e criar recursos na linguagem para permitir dar mais ferramental para os desenvolvedores. Só para agregar o que o Júlio estava falando, tem a questão de client-server, que mudou, né, a perspectiva. Antes rodava tudo na mesma máquina estava rodando aqui aquela aplicação. Aplicação nativa, né? Exatamente. E quando a Microsiga decidiu fazer a linguagem dela, ela já fez, além de fazer a linguagem, o compilador, igual o Júlio falou, mudou para esse paradigma de a casca o cliente que está usando não está processando nada, tudo é processado no server. Então foi construído um application server, como você tem do próprio SAP, do Java, enfim, um application server que roda as coisas e você consome aqui na frente um remote que depois veio a ter Smart diversos client, tipos de remotes, né? ActiveX chegou a ter, HTML, Smart Client normal. Então, temos até mobile agora, para iOS, para Android. E é um erro clássico, né? A gente fala de Smart Client, mas de Smart ele não tem nada, né? Na verdade, quem processa tudo é o Application Server. Ele não passa de um navegador processando e mostrando as informações do Application Server. Bacana. Então a gente podia falar um pouquinho a respeito de outra linguagem que a gente mantém também, que é o 4GL. Júlio, quer falar um pouquinho sobre como que nasceu também a necessidade dessa linguagem, como que ela veio para o nosso ecossistema? Bom, a necessidade de implantar essa linguagem acho que foi mais comercial. Foi no momento que a Microsiga adquiriu a Logocenter, e a Logocenter desenvolvia software para um nicho de empresas em Joinville, no sul do país, que usavam uma linguagem proprietária que eles pagavam royalties para a França, se eu não me engano, por uma empresa francesa. E como nós já tínhamos um histórico e um passado interessante de ter conseguido desenvolver a nossa linguagem proprietária e dado conta do recado e ter feito um RP crescer, as etapas, as piores etapas de fazer um trabalho desse é justamente fazer a compilação e a emissão de código. Como nós já tínhamos expertise nisso, então a gente abraçou a ideia e falou, não, vamos criar um compilador e um executor para o código que já estava todo escrito em 4GL. Bacana. Resumindo, a gente era craque no futebol e falou, vamos jogar hockey, que é parecido, e vamos pro arrebento. Perfeito. Fantástico. Eu acho que apesar da decisão que parece ser meio maluca de ter a linguagem própria, eu acho que esse é um dos maiores benefícios quando a gente fala de assumir esse risco, que a gente tem essa flexibilidade em momentos que pode parecer que vamos começar do zero, né? Mas a gente tem essa flexibilidade de repente adotar só uma sintaxe e acabar compilando aquilo para a nossa máquina virtual e conseguir executar. Acho que esse é um dos maiores benefícios
que se existe de ter o próprio servidor de aplicação. Acho que é a grande vantagem, né? A gente não está preso a intempéries do mercado. Por exemplo, uma empresa para de fazer uma linguagem, para de dar manutenção nessa linguagem, a gente não estando preso a ninguém, apenas a nós e ao querido C++, que está aí já com seus 40 anos de história, a gente está seguro, independente do que o mercado pitch pelas próprias linguagens. Fantástico. E a última pergunta aqui, que a gente na TOTOS tem lidado cada vez mais com outras linguagens. Então eu gostaria de saber como vocês, como desenvolvedores, aí eu acho, como vocês se sentem agora trazendo para o nosso dia a dia o C#, o JavaScript, o Python e outras linguagens para a nossa realidade do dia a dia. Bom, eu acho que é natural, né? A gente, pelo menos a gente como Frame, parte do nosso trabalho é pesquisa. Então é natural que a gente acabe utilizando outras linguagens, às vezes por necessidade, né, de algum projeto específico que a gente já tenha que desenvolver, mas é natural que a gente acabe estudando outras ferramentas, outras linguagens, aplicações e frameworks, para que a gente consiga também acompanhar o que o mercado propõe, as inovações e as facilidades que outras linguagens também têm, e conseguir trazer isso para o nosso ambiente, que é o dos... vamos dizer que coisas ruins, mas de fato é um ponto negativo que a gente tem. Enquanto o mercado consegue correr muito mais rápido, porque eles têm uma comunidade, são várias pessoas que não estão ligadas a um produto efetivo, mas que usam uma mesma linguagem, que conseguem contribuir, a gente tem que acabar correndo junto com essa galera para tentar desenvolver e acompanhar o que o mercado propõe. Então, é um caminho comum para a gente, ainda mais agora com a integração com o THF e tudo mais, que nosso front vai ser Angular. Então eu vejo muito positivamente isso, inclusive para quem já é desenvolvedora da VPL, eu costumo incentivar que essa pessoa não se restrinja ao nosso universo, justamente. Bacana. Como o Bruno frisou, né? A gente tem o THF, que é um nosso front-end novo da web, e lembrando que linguagem é ferramenta, né? Então a gente tem muita gente agora começando a usar TypeScript com JavaScript por causa do front-end. A gente tem bastante gente na parte de automação que está usando Python para fazer teste, essa parte de teste integrado, com automação na parte do Selenium, que está bem legal. Então tem boa parte do pessoal que usa Python. E tem que lembrar que o ADVPL é uma linguagem de quarta geração, né? Então o ADVPL é de um uso muito específico, de um domínio muito específico. Então o ADVPL é muito bom para fazer RP. Se eu tentar fazer um jogo em ADVPL, eu vou ser muito limitado. Mas você já fez, que eu sei. Não, a gente já fez. Então, mas ele não é feito para isso. Então é a mesma coisa. Às vezes as pessoas tentam comparar as linguagens. O ADVPL não faz isso, sei lá, C# faz isso. Tem que lembrar, C# é uma linguagem de um nível abaixo, que é um nível mais genérico de coisas. Então... Mas essa mescla hoje em dia na TOTOS, pelo menos, está cada vez mais presente. Eu vejo, pelo menos, diversas áreas. A gente usando Python, TypeScript, o próprio JavaScript. Então, eu acho que, como desenvolvedor, eu vejo que o desenvolvedor tem que ser cada vez mais plural nesse tipo de coisa, e não aquele cara que, só sei programar em Java aqui, vou ficar em Java. Eu acho que isso até é bastante saudável, né? A gente tá trazendo vários paradigmas para dentro da TOTOS. Eu acho que eu tô vendo isso com excelentes olhos. Diferentes maneiras de programar, diferentes linguagens, mas um único objetivo, que é ajudar o nosso cliente. Fantástico. Agora, Mayara, você não vai fugir, não. Fala pra gente, como é que você tá vendo essa introdução de várias linguagens lá em segmentos que é onde você atua? Eu tô achando bem bacana. Lá a gente já tá mexendo um pouco com Python na parte de automação de interface. Vem devagar, né? Pra gente que tá lá é mais devagar, mas a gente já tem que começar a se mexer. Começar a ver JavaScript por causa do THF. Tem sido incentivado, então? Tem sendo bem incentivador lá. Bacana. Fala mais, queremos ouvir a sua voz, menina. Fala mais. Eu tô com vergonha. Tô com vergonha. Que bonitinho. Tudo bem. Vamos para a terceira parte aqui da nossa conversa aqui. Vamos falar um pouquinho da manutenção da linguagem. Então, acho que mais uma vez essa aqui vai para o Júlio, que é quem acaba mexendo mais nisso.
como que funciona a manutenção da linguagem no nosso servidor de aplicação? Bom, vamos dividir entre inovação e sustentação. É o mesmo time que faz as duas tarefas. Então, nós temos uma parte a gente, ao fazer um roadmap, a gente foca em inovar na linguagem, naquilo que a gente sente necessidade. Nós temos feedback do próprio departamento de framework, dos nossos desenvolvedores, dos nossos clientes. A gente planeja um roadmap com inovação, aproveitando um pouco das tendências de mercado, de boas experiências anteriores ou de recursos que vão agregar funcionalidade efetiva e útil para a ferramenta. Isso entra tudo em inovação. E nós temos um segmento de manutenção, onde a gente arruma, eventualmente acontece algum erro, um bug, um mau funcionamento. Então nós temos também a parte de manutenção. Eu escutei um cliente falando aqui, eventualmente, mas estamos aqui para melhorar cada vez, eu prometo para vocês. Em relação a isso, eu só queria acrescentar que a gente precisa também entender que o ciclo de gerar inovações e atualizações, principalmente na linguagem, é um ciclo demorado. Por quê? A gente tem muito respeito ao legado, então se eu faço um recurso novo que depende que o app server seja atualizado, aí o framework seja atualizado e o produto seja atualizado, isso pode demorar para chegar no cliente final, né? Quem consome o produto mesmo. Então, às vezes essa morosidade pode parecer que demora demais, mas a gente tem todo esse ciclo, né? Daqui a pouco a gente vai conversar um pouco mais sobre o futuro e tal, mas a gente tem que respeitar sempre isso, fazer as alterações que a gente precisa, que a gente acha que é correta, mas conseguir isso encaixar no legado que a gente tem e não quebrar customização na rua, porque a gente tem muita customização. Um dos grandes qualidades do Proteus e do ADVPL é a parte do cliente customizar, né? Ele pode praticamente escrever um módulo inteiro da solução dele do zero e manter isso. Então, como a gente tem esse cuidado, a gente tem, às vezes, um pouco de freio de mão puxado em relação a algumas inovações. E uma coisa que a gente tem feito também, promovido bastante, é a proximidade com projetos piloto, né? Então, não só para release, mas também para algumas entregas pontuais de projetos de inovação, a gente tem chamado alguns clientes para participar desse piloto, o que também permite que o cliente colabore com o roadmap. Então, se ele enxergar alguma possibilidade de melhoria, até participando de sistêmico, agora recentemente da homologação do Lobo-Guará, então qualquer sugestão... Só complementando, o sistêmico, para quem não conhece, na verdade é um movimento aqui interno da TOTOS para testar de verdade o nosso produto. Então a gente envolve clientes diretamente que ajudam a gente a testar. É um teste integradão, né? Exatamente. Gigante com todos os departamentos. Então essa é uma oportunidade também bem legal de participar do nosso roadmap de tecnologia. Então, sendo parte dos projetos piloto. Então aqui a próxima pergunta é interessante, porque eu queria saber de vocês. Quais as linguagens de programação favoritas de vocês e se o ADVPL está entre elas? Então vocês podem mentir um pouquinho, que é para o chefe não ficar bravo, não tem problema. Quem começa? Eu posso começar. Eu aprendi a programar no ADVPL. Bacana. Então, eu entrei aqui e aprendi desde o começo. Isso não quer dizer que você gosta. Conta um Vamos pouquinho lá. como que você entrou aqui, de onde que você veio... A história é bacana. Maiara, a história de uma vida. Comece, minha querida. O que você fazia, onde você estudava, eu acho bacana. Sério? Sério, é sério. Eu era da área de automação predial. Na verdade, a minha formação é engenheira mecatrônica. Eu trabalhava na área de automação predial, fazendo telas para automação mesmo. Tipo, ar-condicionado, controlar ar-condicionado pela tela, para essas coisas. E daí meu namorado falou, tem um emprego bem legal lá pra você não quer? Tipo, tinha programação na faculdade, mas daí eu gostava já, né? Ele falou, tem um lugar bem legal, não quer ir lá comigo? Vamos lá. Daí eu vim pra cá. Comecei aqui 6 anos já, mas eu cheguei aqui, foi o primeiro lugar que eu programei de verdade mesmo. E aprendi do zero, e eu gosto bastante. Eu acho uma linguagem fácil de
de desenvolver. De aprender e de se desenvolver. Bacana. Eu acho bacana. Mais alguma outra linguagem que chame a sua atenção? Um pouquinho de JavaScript, mas bem pouquinho, assim. Mas o JavaScript tá dominando o mundo, cara. Quando que a gente ia imaginar que um validador de formulário ia dominar o mundo, mas ele tá dominando. Bacana. O Godinho a gente já sabe, mas eu tenho que perguntar, tenho que fazer o meu papel aqui. Eu sou fãzaço de ADVPL, fiz até a extensãozinha lá do VS Code pra usar ele num ambiente mais leve. Gosto muito de C++. E, cara, não tem, na verdade, tem uma linguagem que eu odeio, mas eu não vou falar aqui pra não gerar flamers. Mas, de qualquer forma, basicamente é isso. Eu acho que o ADVPL tem muita capacidade de fazer muita coisa bacana. Mas sim, gosto de um pouco de Java. Java ficou muito pesado. E eu odeio JavaScript. Não vou falar, não. Eu não posso, mas eu vou falar. Tá Julião? certo. Putz, eu comecei aprendendo Basic, depois Clipper. Na verdade, se for contar a história da sua vida, a gente vai precisar de 2 horas. Vou reduzir. Quero saber o que você gosta. Gosto de Basic, já trabalhei muito com ele. Gosto do Clipper, do ADVPL. Aprendi JavaScript, gostei de trabalhar com ele também. Já trabalhei com Web, HTML, JavaScript, CSS. Já montei uma prova de conceito em PHP. Já trabalhei com MySQL, Python. Já dei manutenção em programas em Delphi. Eu não tenho nenhuma linguagem que eu não goste. Mas as que eu aprendo, eu acabo naturalmente gostando. Então, se eu for enumerar as minhas preferidas, é C++, C++ e DVPL. Estão no topo da lista. Bacana. Bruno, eu sei que você é co-host, mas manda aí também. O que você... Eu... Como a Mayara também mas eu também aprendi, basicamente... Antes daqui, eu programava muito em VBA. Que é o Excel, então... você programar fórmulas dentro do Excel, eu sou... Eu não quero nem lembrar disso. Isso era horrível demais. Eu gosto bastante. Isso ele manja. A DVPL não manja muito nada. VBA pediu por isso que virou chefe e passou pra você programar. Entendeu? VBA manja pra caramba. É bem fantástico o que você consegue fazer dentro do Excel, do VBA. Eu vou pedir pra tirarem isso aqui, Não, deixa pra lá. Pode falar à vontade. Mas o ADVPL também, eu tive a oportunidade de ver muitas mudanças no ADVPL, né? Então, eu quando entrei aqui, eu entrei no Proteus 8 ainda, e o Proteus era branco. Branco, é verdade. Então, eu tive a oportunidade de implementar a versão 10, implementar a versão 11 e a 12, então... E a parte de interface, então isso também me deu muita oportunidade aqui de aprender coisas diferentes que não estavam nem no escopo na época. Verdade. Foi quando a gente começou a falar de style, quando a gente começou a falar de CSS dentro do Proteus até. Então, eu sempre fui muito desafio e isso me desafiou bastante na época. Então, não tem como falar que eu não gosto dessa parte do ADVPL. E agora eu tenho estudado bastante na onda do JavaScript, como nós já não tem como fugir dela. O Rodrigo odeia, mas... eu tenho visto bastante coisa legal que dá pra fazer, tenho estudado bastante Node, eles têm algumas coisas que são bem legais, dá pra gente acabar incorporando algumas coisinhas pra gente. E a parte front-end, que naturalmente a gente vai começar a usar muito aqui dentro, que é a parte do Angular, que é o THF feito em cima da plataforma do Angular, do framework. Ou seja, o Godinho vai passar o dia ao trabalho dele, né? Não vai ter como... mas ele gosta do TypeScript. Eu gosto de TypeScript. Não, o TypeScript é fantástico, beleza. Me engano, eu sei que eu tô sendo enganado. Não tem problema. Que no fundo é um JavaScript, mas o TypeScript é bonitinho. Tá sendo enganado por ele, pelo seu chefe, pela sua esposa. Cara, a vida é uma sequência de enganos. Relaxa. Só é quem é curioso. É que meu menino ainda não tem idade pra me enganar. Mas logo ele vai, eu tenho certeza disso. Então a vida é assim mesmo. Show de bola. Eu sei que ninguém quer saber, mas eu vou falar também das minhas linguagens favoritas também aqui. Na verdade, quando eu comecei a programar, ainda tinha o DBase 2. Eu nem lembro se o DBase 3 já tinha saído. É por isso que eu tenho 22 anos, dá pra vocês verem que realmente eu sou uma pessoa novinha. E eu tentei de tudo pra continuar na sintaxe do Clipper. Eu fui pro DBFast, pro Alaska++, eu fui pra várias linguagens, até o Visual Objects, que era uma bela de uma porcaria. E quando eu aprendi a programar em Delphi, eu comecei a trabalhar num cliente da TOTOS e aí eu vi que o Clipper não tinha morrido. Então, acho que eu posso falar de carteirinha, que é o DVPL, e a sintaxe Clipper ainda é a minha favorita. Apesar de amar o C++, tirando quando ele dá problema de linkagem, que aí dá vontade de você meter a cara no teclado. Mas tirando isso, é uma excelente linguagem também. Bacana.
Pessoal, vamos entrar aqui na quarta parte da nossa conversa. A gente vai falar um pouquinho primeiro sobre o futuro do ADVPL. Então, quem poderia falar um pouquinho? Acho que vai sobrar para o Júlio mais uma vez, já que a gente está falando do kernel da linguagem. Como é que você vê o TL++, Júlio, que é o futuro do ADVPL? Bom, o TL++ ele não invalida nada do que você já tem hoje em ADVPL. Na verdade, ele é uma oportunidade da gente estender um pouco mais a linguagem, vamos colocar assim, quebrando um pouco o legado. A ideia de implementar o TL++ é justamente não tornar essa quebra tão... como é que eu posso dizer? Dolorida. Exato, tão dolorida. Pelo seguinte, quem programa em ADVPL ou quem já programou em Clipper há muito tempo reclama dos limites da linguagem. Por exemplo, você não pode usar um nome longo de uma variável, você não pode usar mais de 10 caracteres para identificar uma variável de memória, ou um campo do banco de dados, ou colocar o nome de uma propriedade ou de um método de uma classe. Tanto que a programação orientada a objeto em ADVPL, ela é, perto de outras linguagens, ela é bem simples. As propriedades são públicas, os métodos são públicos, a herança é simples, você não tem herança múltipla, todo mundo é público, a classe é toda dinâmica. Então, algumas características do ADVPL a gente está quebrando, colocando o TL++. Mas para essa quebra não ser tão dolorida, a gente troca a extensão do arquivo, passa a criar um arquivo com uma extensão nova e o programa escrito e compilado no arquivo com essa extensão continua rodando tudo que o ADVPL já roda, porém com um comportamento novo. Dentro desse código você pode escrever uma variável com mais de 10 caracteres no nome, você pode escrever métodos de classes e declarar o escopo do método, se ele vai ser privado, protegido ou público, tanto método quanto propriedade, usar nome longo tanto em método quanto em propriedade. Temos namespace também, várias outras características. Tem várias features que foram adicionadas aí no TLPP, entre elas o namespace, que é bem bacana, que lembra o formato do namespace que é utilizado no C#. Você também teve a implementação de interface, que a gente não tinha no ADVPL. Eu posso definir uma interface igual tem no C# e no Java e forçar em tempo de compilação que a minha classe tem os métodos que eu especifiquei na interface. A gente tem sobrecarga de operadores que deve estar saindo, acho que no meio do ano agora. Porque é bom salientar, né, que o TLPP está disponível no binário do Lobo-Guará, que vai estar disponível para o cliente em breve. O que mais a gente tem? Tipagem também de dados. Tipagem forte de dados, então agora você pode dizer bem o tipo. O que mais a gente teve de inovação? Alguma coisa Lambda não tinha? A gente tem JSON nativo agora, então você consegue criar objetos dinâmicos JSON igual não, mas muito parecido que é no JavaScript. E teve algumas classes de melhoria, basicamente uma coisa muito importante, annotations. Agora a gente é capaz de fazer annotations igual a maioria das linguagens, TypeScript, JavaScript, que é você definir um @teste, por exemplo, e depois você tem um monte de métodos que conseguem me dar todas as funções que são teste. Então você tem toda uma API de reflection, né, para fazer esse tipo de coisa. Então, eu tô bem empolgado para a gente poder começar a utilizar já em algumas coisas. Você já devia estar trabalhando nisso, né? Não, então, a gente tem iniciativas que quando não envolvem legado, né? Então, se a gente está fazendo um serviço novo ou alguma coisa assim, a gente pode usar esses recursos. A gente de frame vai poder usar isso só quando o Lobo-Guará ser o padrão, né? Porque vem aquela coisa, não quebrar legado. Então, se um cliente não atualizar um binário, ele ainda não tem essas funcionalidades novas. Então, pra gente, no produto Proteus, demora um pouquinho mais. Mas a gente já tem outras iniciativas, principalmente em GDPs, que já conseguem utilizar logo de cara. E outra coisa bacana também que é legal falar, o pessoal tá preocupado, vai ter uma nova linguagem, eu vou ter que passar tudo para essa nova linguagem. Ou não.
O que funciona em ADVPL hoje vai continuar sendo compilado e funcionar no servidor de aplicação, e quem quiser utilizar as novas características, como o Godinho e o Júlio falaram, vão apenas renomear a extensão de PRW para TLPP e vão usar todas essas novas features. Bruninho, quer... Não, é só uma bem interessante mesmo. Para quem está acostumado com o DVPLzão velho de guerra, tem muito recurso bacana. Principalmente a questão de a gente conseguir proteger uma classe e tudo mais. Então, coisas novas virão. Muito com bacana. certeza. E falando de coisa nova, é legal também falar um pouquinho do THF. Vocês de frame que estão mais próximos dessa migração que a gente vai fazer para o THF, o que vocês acham dessa nova ferramenta? Como é que vocês estão lidando com essa mudança? Bom, para mim, eu acredito que é uma nova forma de fazer tudo que a gente está acostumado a fazer, mas a gente tem falado já muito de serviço, a gente entrega muita integração. Agora a gente vai passar a viver o serviço em produto. Então, o THF vai vir para ajudar a gente para dar essa rapidez e entregar coisas novas, componentes novos, e acompanhando já o que o mercado tem praticado. Então, a gente está suportado por um framework muito divulgado e muito utilizado, que já passou por alguns problemas, eles já conseguiram superar esses problemas. Então, a gente vai pegar já maduro, que é o Angular, e a gente já vai ter nosso guideline. Então, a gente continua tendo nosso guideline para acompanhar, então toda a solução sai com a mesma carinha e tudo mais. E vai ser um release à parte do que a gente entrega ao produto. Então o THF vai ser um framework que qualquer cliente pode usar. Tá? Então a gente só vai adotar isso dentro do produto, claro, de forma gradativa, porque depende do planejamento e roadmap das GDPs, de segmentos, mas os clientes vão começar a ver isso com mais frequência. A gente agora para 23 tem um lançamento pequeno já, mas para provar o conceito do THF dentro do Proteus. Foi um trabalho que foi feito junto com um monte de gente aí, inclusive a equipe do Manzano ajudou a gente em como embarcar isso dentro do produto. Então vai ser uma coisa que vai dar muita rapidez para a gente na hora de entregar inovação, principalmente de interface. Então vai ser bem bacana, bem produtivo. Ao contrário do que o Godinho falou, que do tempo de demora para a gente poder lançar uma nova versão de binário, agora os rollouts baseados no THF vão ser muito mais rápidos, né? Com certeza. Agora vai do planejamento, passando um pouquinho a bola para segmentos, né? Mas vai do planejamento de cada equipe. A Mayara até olhou feio para você agora, mas vai, completa aí. Refazer as suas interfaces ou até de propor inovações, né? Então, claro que assim, a gente está prezando por um trabalho consistente e não só pela conversão para o THF, né? Então, junto com esse novo framework, a gente está incentivando que as equipes façam trabalhos de UX para a gente desenvolver interfaces que realmente façam sentido para o cliente. Eu acho que o principal que a gente tem que deixar claro é que, por ser um framework de mercado, a gente tem muito material que é acessível. Então, a gente está falando de Stack Overflow, para acessar. Então, se você tem algum problema no desenvolvimento de interface nova usando o THF, vai ser muito mais fácil encontrar informações. Não que hoje não sejam com relação ao DVPL, mas é um mercado muito mais amplo. Verdade, tem muito mais gente lidando com isso, né? Mais fácil de pegar. O THF tem uma wiki também, não tem? Isso que eu ia falar, tem um portal, né? Tem também, é o thf.tots.com.br. Repete pro pessoal falar. thf.tots.com.br. Inclusive, aproveitando aqui, pessoal, para vocês que estão de fora, a ideia é que hoje todos os novos produtos sigam esse mesmo layout do que foi desenhado para o THF. Foi um layout bacana, bem escrito, então provavelmente novas iniciativas vão partir desse mesmo layout. E agora, então, na nossa última parte aqui, então nas nossas considerações finais, uma das perguntas aqui que eu vou fazer, na verdade eu vou fazer e vou responder, que eu tive que pesquisar a respeito. Então seria, quais as dicas para você que quer começar agora no mundo ADVPL, como você poderia ingressar nesse mundo? Na verdade, disseram para mim que eu não podia falar, mas eu sou boca aberta e eu vou falar. A TOTOS está trabalhando numa nova iniciativa de um portal no YouTube que vai fazer microcursos em ADVPL abertos ao público para tentar captar novos talentos para a nossa nova linguagem. Então a gente deve ter aí algo novo entre 40 e 60 dias para que vocês possam entender um pouquinho mais sobre a linguagem, que seja mais fácil vocês aprenderem sobre a nossa estrutura. Hoje os cursos são internos, apenas internos, então quando uma pessoa entra aqui que não conhece o ADVPL, ela passa por vários treinamentos, mas treinamentos internos, mas a ideia é que isso vaze literalmente para que a gente consiga
explicar as vantagens e até desvantagens da nossa própria linguagem. E agora eu gostaria de entrar nas considerações finais de cada um de vocês, e eu gostaria que vocês complementassem alguma coisa que vocês acharam que faltou dentro desse tema DVPL. Quem começa? Ok, eu começo. Ok, eu começo. Vejamos. Um ponto interessante, eu acho um ponto importante, quando a gente fala de múltiplas tecnologias, esse cenário e essa diversidade, ela é um tanto natural no desenvolvimento de sistemas, porque não existe uma única linguagem que resolva todos os problemas do universo, e nunca vai ter. Então, no fim das contas, o que sempre me perguntam, qual é a melhor linguagem para você aprender ou programar? Bom, a melhor linguagem é aquela que você domina. Mas quanto mais linguagens você aprender, quanto mais formas de se expressar e de codificar algo que resolva um problema, melhor para você como profissional. E para os nossos clientes, muitas vezes existem linguagens e tecnologias que resolvem melhor o problema deles. Quando você tem uma empresa de médio a grande porte, com múltiplos departamentos, cada um com a sua responsabilidade, funcionalidade e jeito de operar, muitas vezes um sistema não é escrito em uma única linguagem ou em uma única plataforma para atender a diversidade de cenários que você tem dentro dessa empresa. Então, tão importante quanto a escolha da ferramenta que você vai usar é você escolher bem as ferramentas que oferecem a possibilidade de integrar-se entre si. E nunca esquecer do PowerPoint, né? Uma ferramenta Perfeitamente. valiosíssima para quem programa, para explicar para o chefe o que está fazendo. Para explicar o que você está fazendo. Ao invés de traduzir em bits e bytes, você faz um PowerPointzinho e imagens, fica lindo. Só não vale usar PowerPoint na demo. É verdade. Demo não se dá PowerPoint. Não, demo tem que ser roots. Demos tem que abrir o terminal e falar lá, ó, tá rodando. Show de bola. Eu queria adicionar duas coisinhas rápidas. Uma além do portal da TOTS, que o Mazano comentou em relação, a gente tem o próprio TDN, que tem bastante conteúdo sobre a DVPL, se vocês quiserem dar uma pesquisada. O Júlio não falou, mas ele tem um blog muito bacana, que ele faz coisas muito loucas com a DVPL. Então, ajuda depois bastante. Eu não sei de cabeça... Olha o jabá. eu não conheço de cabeça o link, eu tenho lá nos favoritos. Mas aí depois ele pode falar. E só salientar o que o Júlio já falou, que cada problema uma caixa de ferramenta para solucionar, né? Assim, por mais que eu ame C++, eu não faria um cadastro de cliente em C++, porque eu levaria muito tempo para pôr isso em deploy, enquanto em ADVPL eu faço isso em, sei lá, em meia hora eu consigo ter um CRUD pronto, rodando com serviço e interface pronta. Então é isso. Eu convido a quem não conhece dar uma olhadinha e é isso. Show de bola. Mayara? Pra galera não ficar com medo que a DVPL é fácil de aprender, tem várias ajudas, tem o blog do Júlio, tem o TDN, tá bem documentado as coisas, e é isso. Show de bola. E aqui, para vocês que quiserem entrar em contato com a gente tem um canal sempre aberto aqui, que é o e-mail developers@totos.com. Repita, developers@totos.com. E a gente está aqui para ajudar vocês, tirar qualquer dúvida, e se vocês tiverem dicas para novos podcasts, também entrem em contato com a gente. No demais, eu queria agradecer aqui a presença dos nossos convidados, do Bruninho que me apoiou nesse dia, e esperar vocês no próximo podcast. Muito obrigado. Podcast.